estrutura do texto dissertativo, ela é fixa. Ela deve conter uma introdução na qual deve ter o recorte, o tema e a tese. O que é o recorte? Geralmente, o recorte ele vem dado na proposta mesmo, ou seja, é quando, onde ou quem. Por exemplo, a proposta pode te trazer assim, discorra acerca da fome e da miséria na sociedade atual. Então, você percebe que a proposta já trouxe o recorte na sociedade atual. Ou fale sobre a redução da maioridade penal no Brasil. Então, o recorte é no Brasil. Onde? Então, na sua introdução deve ter o recorte, o tema, que é a proposta, a prova que vai te dar o tema. E a tese? A tese é o seu posicionamento, o seu ponto de vista. Então, na introdução, deve ter essas três coisas. O recorte, o tema e a tese. No desenvolvimento, deve conter 2 ou 3 argumentos consistentes. O seu desenvolvimento ele será composto por 2 ou 3 parágrafos, um para cada argumento. E a conclusão deve conter a retomada da tese e uma proposta de solução para o problema apresentado. Principalmente, o texto do Enem exige essa proposta de solução. O que seria essa proposta de solução? Se a redação for sobre, por exemplo, a fome ou a má distribuição de renda, você precisa colocar lá no final, espera-se que esse problema seja solucionado por meio de... Então, essa proposta ela é fundamental, principalmente nas redações para o Enem. Hoje, nós vamos ler uma redação com a proposta A Importância da Tecnologia para o Desenvolvimento da Sociedade. Veja a proposta. Redija uma dissertação em que você, apresentando argumentos claros e consistentes, defenda seu ponto de vista sobre a questão acima proposta. Então, nós leremos um exemplo de dissertação a respeito deste tema para que fique claro a estrutura que você deve seguir. Com o tema A Importância da Tecnologia para o Desenvolvimento da Sociedade, eu formulei uma tese. A tese é você que vai formular. Então, aqui é só um exemplo de tese. O avanço da tecnologia vem melhorando a qualidade de vida do homem. A tese, então, eu sou a favor do avanço da tecnologia. Eu coloquei um título aí, Acessibilidade Tecnológica. O título é importante que você saiba. Na redação do Enem, ele é fundamental. Você coloca as iniciais maiúsculas, nada de sublinhar, colocar aspas, nada. Prefira um título claro e simples do que alguma coisa muito criativa, porque você pode tentar optar pela criatividade, mas pode fugir do tema da sua dissertação. Então, é melhor que ele seja um pouco mais objetivo, assim como a estrutura do texto dissertativo tem que ser objetiva. Já nos concursos públicos, você só coloca o título se vier especificando na proposta, que a sua redação ela deve ter um título. Se não estiver especificando, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, o CESP, geralmente não pedem título. Então, se não pedir, não coloca. Se pedir, coloca. No Enem, coloque o título. Temos aqui, então, o primeiro parágrafo, a introdução da dissertação sobre tecnologia. Vamos ler? Na sociedade atual, a tecnologia está presente de tal forma que não é possível imaginar a realização de atividades do cotidiano sem ela. O avanço tecnológico vem facilitando a vida do homem e tornando-a mais segura. Perceba que eu tenho aí na introdução o recorte na sociedade atual, eu vou falar da tecnologia hoje e não da tecnologia no século passado ou de como começou a tecnologia. Então, aí na sociedade atual é o recorte. E aí eu trago a proposta, ou o tema desenvolvido. A tecnologia está presente de tal forma que não é possível imaginar a realização de atividades do cotidiano sem ela. E aí eu coloco a minha tese, que é o meu posicionamento, eu quero me posicionar a favor da tecnologia.
O avanço tecnológico vem facilitando a vida do homem e tornando-a mais segura. Então, todos os meus argumentos, eles devem estar relacionados a essa tese da facilidade e da segurança proporcionadas pela tecnologia. Vamos ao segundo parágrafo, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Eu vou apresentar o meu primeiro argumento. Em relação às facilidades que a tecnologia oferece, pode-se citar a internet como fonte de pesquisa que proporciona o acesso rápido a informações. É importante meio de comunicação. Hoje é possível comunicar-se com diversas pessoas em diferentes lugares ao mesmo tempo. Outro aspecto relevante diz respeito à segurança. A instalação de câmeras em prédios, estabelecimentos e até mesmo nas ruas auxilia na identificação de criminosos. Bom, aí eu coloquei o meu primeiro argumento. Eu quis dizer que a internet é um importante meio de comunicação e, além disso, auxilia nas pesquisas para fazer trabalho, é uma fonte de informação. Nem sempre sabemos segura, mas é uma fonte de informação importantíssima na sociedade atual. E também falei aí das câmeras de segurança que auxiliam na identificação de criminosos. Bom, esse foi o meu primeiro argumento e tudo está no segundo parágrafo da dissertação e no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Vamos ao terceiro parágrafo, em que eu vou apresentar o meu segundo argumento. No que diz respeito à melhora da qualidade de vida do homem, devido aos avanços tecnológicos, a medicina conta com aparelhos capazes de diagnosticar doenças de forma mais precisa. Ainda pode-se considerar o progresso de pesquisas relacionadas ao tratamento e cura de doenças como o câncer e a AIDS. Então, perceba que este segundo argumento é um pouco mais forte, mais incisivo que o primeiro argumento. Eu deixei para o final, deixei como segundo argumento. Se nós falarmos na importância da comunicação e na importância de tratamento de doenças, a importância do tratamento de doenças é maior, concorda? Bom, então eu coloquei como segundo argumento. É um argumento consistente. Eu estou convencendo o meu leitor de que a tecnologia favorece o ser humano e melhora a qualidade de vida dele. E a conclusão. Dessa forma, o desenvolvimento tecnológico não só torna mais prático o cotidiano do homem contemporâneo, mas, principalmente, oferece soluções para prolongar sua vida, proporcionando-lhe qualidade. Aí, na conclusão, o que eu fiz? Eu retomei a tese que é a praticidade e a facilidade trazida pela tecnologia e a melhoria da qualidade de vida do homem. E a continuação da conclusão. Lembra que você precisa apresentar uma proposta, uma solução, uma possível solução, porque a solução de todos os problemas você não vai apresentar. Você pode colocar uma das soluções ou uma possível solução seria, mas não vai ser incisivo demais. Você precisa modalizar o seu texto, tornar mais suave, mais ameno. Bom, então a continuação da conclusão. Espera-se que a tecnologia e seus benefícios possam ser cada vez mais acessíveis à população. Bom, nós sabemos que a tecnologia hoje já é bem mais acessível, mas sabemos também que nem todos os recursos tecnológicos, ou a maioria deles, e os mais importantes, não chegam a toda a população que necessita dessa tecnologia. Então, aí eu coloquei uma expectativa, espera-se que essa tecnologia chegue a toda a população. Bom, na primeira parte da aula sobre o texto dissertativo, lembra que nós tínhamos 4 perguntas que nosso texto deveria responder positivamente. Vamos ver se este exemplo de dissertação responde a essas perguntas? Vamos lá. A primeira delas é: a introdução apresenta de forma explícita o tema e a tese, que é o ponto de vista? Sim, veja, na introdução
tinha lá que a presença da tecnologia na sociedade, que é o tema, e a facilidade e a segurança proporcionadas pela tecnologia, que é a minha tese, o meu ponto de vista. Segunda pergunta: há pelo menos 2 argumentos consistentes? Sim, há a internet como fonte de pesquisa e comunicação e as câmeras de segurança. E no segundo parágrafo do desenvolvimento, o avanço da medicina melhora a qualidade de vida do homem. Eu tenho aí os 2 argumentos. Terceira pergunta: há conectores entre os parágrafos? Essa pergunta diz respeito à coesão textual. Você não pode colocar os parágrafos soltos, eles têm de ter relação entre si. Então, veja, o que são os conectores? Em relação a outro aspecto relevante, no que diz respeito a, dessa forma. Você percebe que essas expressões, elas ligam um parágrafo ao outro, estabelecendo a coesão textual. Sem esses conectores, a sua dissertação fica sem coesão. Parece que os parágrafos ficam soltos e que você não sabe relacioná-los. Quarta pergunta e última. A conclusão retoma as ideias básicas do texto sem contradição. Por que sem contradição? Lembra que na primeira aula sobre o texto dissertativo, eu disse que você precisa defender a sua tese até o final. Você pode até colocar no meio da sua argumentação, ou seja, no segundo ou no terceiro parágrafo, coisas do tipo, em contrapartida, por outro lado, você pode apresentar um outro ponto de vista, mas não na conclusão, porque se você faz isso na conclusão, você abre as portas para a discussão, e o papel da conclusão é fechar a dissertação, é fechar o seu argumento, a sua argumentação. Então, por isso que na conclusão não deve ter esse por outro lado em contrapartida de jeito nenhum. Você pode sim colocar isso, mas lá em cima do seu texto. A conclusão ela deve fechar o seu texto e não abrir. Bom, sim, apresenta, retoma as ideias básicas do texto, os aspectos positivos da tecnologia para a vida do homem. Além disso, para a redação do Enem, você deve apresentar uma proposta de solução, uma expectativa. Nosso texto fez isso? Sim, eu coloquei uma expectativa. Espera-se que a tecnologia possa ser acessível a toda a população. Nosso texto, então, cumpriu essas 4 perguntas. Na primeira parte da aula, nós vimos que não podia ter primeira pessoa, nem do plural, nem do singular, não podia ter figuras de linguagem, o texto deveria ser escrito em norma culta, linguagem denotativa, ou seja, na linguagem literal, objetiva. Nosso texto cumpriu tudo isso? Cumpriu. Agora, espero que você esteja um pouco mais preparado para fazer as suas dissertações.